Olá, pessoal. Então, deixa eu colocar para vocês os pontos principais da nossa disciplina de gestão tributária, pelo menos das unidades 1, 2, 3 e 4, tá? A unidade 1, a gente fala, na verdade, do próprio funcionamento do sistema tributário nacional, né? Algumas questões que são importantes para a gente trabalhar aí no processo já inicial da disciplina. Coisas importantes que vocês precisam ver, tá? Vamos começar pela ideia, pela própria questão do que são os tributos. Vamos começar do basicão. Então, tributo, eu preciso, para tributar, ou seja, para arrecadar, eu preciso, antes de mais nada, que tenha um fato gerador. O que é um fato gerador? Algo que faz surgir essa obrigação tributária, né? Então, eu recebo o meu salário e isso é um fato que vai gerar um imposto de renda, né? Vai gerar uma cobrança de um imposto de renda. Então, o tributo, antes de mais nada, ele precisa de um fato gerador. Ele precisa do contribuinte. O contribuinte é aquele que vai suportar o que a gente chama o ônus tributário, tá? Eu tenho aquele contribuinte de fato, que é aquele que faz o pagamento, e eu tenho aquele contribuinte responsável. Vamos lá, o que seria isso? Contribuinte de fato, quando eu trabalho, eu recolho o INSS. Sou eu, trabalhadora, que estou recolhendo esse INSS, sou eu que estou pagando, então isso eu sou um contribuinte de fato. Mas quem faz esse recolhimento é a empresa. É a empresa que faz o recolhimento, que vai reter e que vai enviar ao fisco. Então, a empresa é um contribuinte responsável, tá? Base de cálculo. O que a gente entende como base de cálculo, né? Então, é a parte o valor sobre a alíquota que é aplicada, ou seja, qual vai ser a alíquota que vai ser aplicada. O que é alíquota, gente? A alíquota é o que é o percentual do valor, é o valor que vai ser aplicado, né, que vai ser cobrado. Veja bem, essa alíquota ela pode ser aplicada tanto em percentual quanto o valor fixo. Então, vamos lá. Quando eu tenho a base de cálculo, o que é a base de cálculo, então? O valor sobre o qual a alíquota vai incidir. Essa alíquota ela pode ser uma alíquota percentual ou pode ser uma alíquota fixa, tá? Uma outra coisa que é importante da gente falar de tributos é o prazo de pagamento. E aí, é claro que isso aí, ele tem um prazo de pagamento. O que é um prazo de pagamento? Período definido período definido para você fazer aquele pagamento, tá? Por lei, o tributo é compulsório, ou seja, não é facultativo, você tem a obrigação de fazer o pagamento, tá? Tem que ser pago em moeda nacional, então não pode ser pago em moeda estrangeira, ele tem que ser pago em moeda nacional. E ele tem uma incidência, né? Ele incide sobre a renda, patrimônio, consumo ou encargos sociais, né? Então, cada foco específico vai ter a sua incidência, tá? E os seus tributos. Bom, uma coisa que é importante da gente destacar e que está logo na nossa primeira unidade. Diferença, né, entre imposto, taxa e contribuição de melhoria. Então, dentro de tributos, que é um grande conjunto, a gente tem os impostos. Os impostos são aqueles tributos vinculados com uma relação direta ao serviço prestado ou aquela atividade. Então, eu tenho um imposto de renda, um imposto sobre circulação de mercadorias, né? Então, eu tenho um fato gerador, uma relação direta, e esse imposto vai incidir sobre essa relação direta. Eu tenho a taxa, que é um fato gerador para a utilização de um serviço público. Por exemplo, taxa de incêndio, né? Eu tenho um serviço específico. E eu tenho a contribuição de melhorias, que é cobrada mediante também um serviço público, tá? E aí eu tenho um tributo sobre contribuições de melhorias. Então, todos são tributos, mas eles acabam, né? Tem uma diferença entre o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Bom, dá uma olhadinha, gente, na questão dos princípios tributários, isso é importante. O tributo ele tem que ter legalidade, ele só pode aumentar ou diminuir de acordo com a lei. E retroatividade, ou seja, só pode ser cobrada a partir do que a lei foi feita e não retroativa. E a ideia da anterioridade, são princípios importantes. Você não pode cobrar o tributo no ano onde a lei foi estabelecida.
né? Então a lei foi estabelecida num determinado ano de 2019, ele só não pode ser cobrado, esse tributo não pode ser cobrado no ano de 2019, ok? Na nossa unidade 2, falando rapidinho, a gente fala efetivamente de gestão tributária, que é gestão tributária, que é planejar esse tributo, né? E aí tem uma diferença, a gente pode fazer esse planejamento tanto quanto pessoas jurídicas, ou seja, quanto que eu vou pagar de previdência, quanto que eu vou pagar de fundo de garantia, quanto que a empresa vai pagar, né, de imposto de uma forma geral, de ICMS e tal, e tem das pessoas físicas também, quanto que eu, pessoa física, vou pagar de imposto de renda. Então eu tenho que ter uma gestão, uma previsão com relação a isso. Um ponto que é muito importante que eu queria destacar para vocês é a diferença entre elisão fiscal e elusão fiscal. Elisão fiscal é buscar o melhor resultado para a empresa ou para o contribuinte, e não é crime. Então, quando eu vou fazer meu imposto de renda, eu olho se eu vou fazer completo ou simplificado e verei o que eu vou pagar menos. Isso se chama elisão fiscal. Eu estou fazendo uma gestão disso, tá? A elusão fiscal não, é adotar mecanismos que você vai mascarar para evitar que você pague e aí o imposto, e aí é ilícito, tá? Uma outra coisa, e aí a gente já está na nossa outra unidade, é diferenciar o regime Simples Nacional do MEI. Simples Nacional, arrecadação, cobrança e fiscalização aplicáveis, micro, pequenas e médias empresas, tá? E o MEI são pessoas que trabalham por conta própria, que se legalizaram como pequenos empresários, ou seja, eles passam a ter CNPJ e a partir daí conta bancária. A tributação do MEI ela é muito menor e ela dá algumas vantagens. Vocês têm que olhar na lei específica, né? A gente tem isso no nosso material de trabalho, quais são as profissões permitidas para a gente fazer esse MEI, tá? A última unidade da gente, ela é a unidade que a gente vai trabalhar com os tipos de empresas, né? Daí a gente tem, na verdade, os tipos de lucro que a gente vai poder tributar essas empresas. A gente tem a empresa que é tributada por um lucro presumido, ou seja, ela vai usar a receita apurada do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido para ser cobrada. A empresa que vai ser cobrada com base no lucro real, tá? Vamos só diferenciar aqui o lucro real, o lucro do fiscal, que o fisco entende com o lucro contábil, pode ser diferente, tá? E a gente diz que a empresa está sendo cobrada pelo lucro real. E existem outras questões, uma questão muito importante vocês verem, as sociedades que são imunes ou isentas. Só para fechar essa observação. Imunes, está previsto no artigo 150 da Constituição Federal. Proíbe, por exemplo, o imposto sobre os templos de qualquer culto, tá? Isso está previsto na Constituição. Ser uma sociedade isenta, depende do critério do legislador. E é isso que ele vai definir por lei. Tá ok, gente? Então, qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de vocês na nossa central de mensagem.